amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O capítulo 6º do primeiro livro dos Macabeus narra a morte trágica de Antíoco IV, o antideus, aquele que se opôs aos planos de Deus com relação aos judeus, perseguindo-os de morte, para que abandonassem a lei de seus pais. Normalmente, o que acontece é o contrário. E nós estamos por demais acostumados a ver que a justiça é levada ao patíbulo, enquanto ganha ou vence a sem-vergonhice, a corrupção, o pecado, o vício, a crueldade, a perversão. Normalmente é isto que acontece, mas vez por outra acontece o que nós lemos na primeira leitura, que aqueles que se posicionaram contra Deus acabam já neste mundo recebendo o estipêndio, o salário daquilo que provocaram. Isto é, provocaram diretamente Deus. Provocaram Deus de maneira cruel, de maneira consciente. Provocaram Deus de maneira continuada, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma humanidade. Pois acontece muitas vezes que inimigos assim têm o fim de Antíoco IV. Imaginemos no século XX o fim de um Hitler ou de um Mussolini, por exemplo. Não teriam tido aquele fim, não tivessem tido aquela história trágica e triste também. Arrastaram milhões para a própria morte e acabaram eles também sendo tragados por ela e da maneira mais trágica que se possa entender. Eu repito, normalmente os nossos pecados não recebem diretamente um castigo, mas existem exceções. Por exemplo, à custa de tanto beber, eu posso me tornar dependente do álcool ou alcoólatra. E isto não é um bem, nem para o meu espírito, nem para o meu corpo. À custa de tanto ser prepotente e querer ser acima dos outros, eu posso me tornar completamente insensível, pior do que um animal feroz. À custa de ingerir drogas, eu também fico dependente da própria droga. E assim, cada um é castigado intrinsecamente pelos pecados que ele próprio comete e repete ao longo da vida. Não é verdade que é sempre a justiça neste mundo, a inocência a ir ao patíbulo. De quando em quando acontece o contrário, como que uma advertência de Deus. Cuidado àqueles que estão inclinados a seguirem o mesmo exemplo. Cuidado àqueles que estão desejosos de repetir o mesmo ato, porque não terminou lá bem, e isto é uma indicação de que aqui não terminará bem. De qualquer maneira, não existe uma espécie de happy end, de fim feliz, de final feliz para qualquer vida que eu leve neste mundo, independente da vontade de Deus. Mais uma vez, nós devemos dizer que aquilo que tivermos semeando, ou aquilo que estamos semeando dia após dia, muitos de nós inconscientemente, é exatamente o que colheremos. E, já falei, repito, nós normalmente morremos como vivemos. Não existem muitas conversões in extremis na última hora. É tarde demais.